E aí galera, aqui quem fala é o AP. Hoje a gente vai falar da história do átomo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo para eu ganhar mais dinheiro. Agora, bora pro vídeo. Muita gente pensa que o primeiro modelo atômico foi criado por John Dalton, um químico britânico do século XVIII que criou o modelo da bola de bilhar. Ele pensava que todos os átomos eram como se fossem essas bolinhas. Ele pensava que fossem pequenos, redondinhos e indivisíveis. Ele só acertou no pequenos, porque não eram nem redondinhos nem indivisíveis. Mas ele não foi a primeira pessoa a pensar do que tudo é feito. Tem gente pensando nisso desde 500 a.C., como é o caso de Tales de Mileto, que é dado como o primeiro filósofo da história. Ele pensava que tudo era feito de água e a frase dele é tudo é água. Só que ele também estava errado. Então, por causa desse aspecto que a água tem de poder tomar qualquer forma, esse Tales de Mileto pensava que ela podia virar uma cadeira, uma mesa ou até você. Só que a gente sabe que ele estava completamente errado. E alguns anos depois veio o segundo filósofo da história, dado pelo menos hoje em dia, que foi Anaximandro. Esse cara, Anaximandro, vivia em busca do arquê, que significa princípio originário. Então ele pensou que tudo era feito do apeiron, que é basicamente a primeira ideia de um átomo, depois do tudo é água. Mas o que é apeiron? Indefinido. Aí você pensa, grandes bosta. Ele descobriu que tudo é feito de uma coisa que ele não sabe o que é. Mas não é exatamente assim. Então, por que foi tão importante esse cara descobrir que tudo era feito do indefinido, do apeiron? Porque a partir daí, outros cientistas puderam descobrir o que era esse apeiron. E por causa disso veio Dalton, que foi aquele britânico que a gente já falou no começo do vídeo. Só que a gente sabe que o Dalton também estava errado. Só que ele foi importante porque foi o primeiro modelo atômico reconhecido, o primeiro modelo atômico cientificamente aprovado. Só que depois dele veio Thomson, que criou o modelo do pudim de passas. Ele descobriu que sim, o átomo é divisível. Pelo menos ele teorizou sobre isso. Ele pensava que o átomo era como se fosse um bolo cheio de pedacinhos de chocolate, ou passas no caso, que seriam os elétrons. Ele que inventou o nome elétron. E por causa disso ele foi tão importante. Então, agora a gente já sabe que o átomo é sim divisível. A gente sabe isso desde a época do Thomson. Mas você sabe o que significa átomo? A significa não, tomo significa divisível. Ou seja, o nome átomo significa não é divisível. Só que o átomo é divisível. Quem criou esse nome errado? Demócrito. Demócrito é outro filósofo da mesma época do Tales, na realidade um pouco depois do Tales e do Anaximandro. Ele criou um modelo atômico, basicamente, que eram forminhas, assim. Ele dizia que os átomos, na realidade, eram pequenas formas. Podia ser um triângulo, um retângulo, uma bola. E isso mudaria qual seria a estrutura molecular do objeto. Por exemplo, uma água, que é mais molenguinha, seria feita de várias mini bolinhas. Uma mesa, que é dura, seria feita de vários retângulos. A gente sabe que ele estava errado, mas ainda assim ele não chegou muito perto, que vários átomos diferentes que juntos mudam a densidade molecular de um objeto. Sim, ele chegou muito perto, e isso antes de Cristo. Depois desse Thomson veio outro químico muito importante, o Rutherford. E o modelo do Rutherford, o sistema solar, que é o que é aceito até hoje. Só tiveram algumas pessoas que melhoraram o modelo dele. O modelo dele consiste em quê? Um núcleo feito de prótons e nêutrons. Os nêutrons foram descobertos depois por outro químico chamado Bohr. Então esse é o modelo Rutherford-Bohr, basicamente. Mas um núcleo denso que é circundado por vários elétrons. E esse é o modelo que é válido até hoje. Porém, a gente já encontrou o apeiron? O apeiron é isso, são elétrons, prótons e nêutrons? Não. A gente já descobriu que tem a partícula atômica. A partícula atômica é menor que os átomos, os nêutrons, ela que compõe esses. Então, será que a gente já encontrou o apeiron? Será que a gente vai encontrar o apeiron? Será que existe o apeiron? Ou será que tudo isso é um processo infinito? Então é isso, galera. Valeu por assistir o vídeo até o final. Não esquece daquele like. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês acham que esse apeiron existe ou se é um processo em que uma coisa faz a outra para sempre. É isso. Ah, e esses óculos não são cover de Felipe Neto não, tá? É que tá com iluminação forte, então tô gravando de olho fechado. Então valeu, falou e fui! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born. Então, Anaximandro vivia em busca do arquê, que é o princípio originário. Ele descobriu, pelo menos ele pensava, que tudo era feito de... Água, porra. Não, apeiron. Vai, de novo. Ah, tá. Anaximandro vivia em busca do arquê, que é o princípio originário. Vai de novo. Quanto?
Anaximandro Quando puder, avisa. Gravando, porra. Tá gravando já? Tô, vai. Tá, peraí. 1, 2, 3...